Olá, amigos! No episódio anterior, eu trouxe para vocês informações atualizadas sobre ansiedade exagerada. Hoje eu termino essas considerações. Obrigado pela sua presença e sejam bem-vindos a mais um episódio do Claramente. Quando alguém com ansiedade excessiva, seja fobia, crise de pânico, ansiedade generalizada ou outra, se submete a tratamento psicológico, aprende que talvez o que é mais assustador para ela é o que ela precisa enfrentar. Muitos medos são vencidos não fugindo deles, mas enfrentando-os. Deus instruiu na Bíblia ao dizer: não virá sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará você ser tentado acima do que pode. Ao permitir a tentação, dará também o escape para que você possa suportar. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Troque a palavra tentação por provação e vai dar no mesmo. No tratamento psicológico para transtorno de ansiedade, no modelo TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, se usa alguns tipos de intervenção. Um deles é ajudar a pessoa com estratégias de relaxamento, outra é o treinamento de habilidades sociais e uma terceira é a exposição gradual ao que causa ansiedade e outra ainda é trabalhar com o paciente a reestruturação dos pensamentos ou reestruturação cognitiva. É possível aprender a relaxar com meditação, com oração, com respiração. O treinamento de habilidades sociais são atividades que fornecem condições de ter melhor vida social, diminuindo os comportamentos bloqueadores da interação com outros. A pessoa muito ansiosa, especialmente com fobias, é ajudada na terapia a enfrentar o que ela tem medo e isso é feito gradativamente na medida em que ela suporta a ansiedade. Por exemplo, se a pessoa tem fobia de animal, mesmo sendo inofensivo, o psicólogo a ajuda expondo-a àquele animal, primeiro talvez com uma foto, depois talvez com um bichinho de pelúcia e assim por diante. E a pessoa vai aprendendo a perceber seus pensamentos e crenças psicológicas disfuncionais e conseguir mudar isso, adotando uma maneira de pensar que não conduz à ansiedade. No tratamento de pessoas com ansiedade generalizada, ela é ajudada a perceber que a preocupação tem mais que ver com tentar aliviar o desconforto com a ansiedade do que com algo realmente perigoso ou ameaçador. Quanto mais ansiosa a pessoa se sentir, mais provável é que fugirá da situação, não porque a situação é necessariamente perigosa, mas porque a ansiedade diz que é. Não importa o quanto a gente se preocupa, algumas coisas darão errado, algumas emoções que sentiremos serão desagradáveis e alguns problemas não poderão ser resolvidos. Quanto melhor e mais cedo aceitarmos isso, menos ansiedade surgirá. Preocupação excessiva produz ansiedade e a ansiedade conduz a pessoa para evitar o que ela precisaria enfrentar e a leva a continuar com pensamentos negativos e condutas sofridas. No fundo, existe uma espécie de intolerância para com a incerteza. Por isso, quanto mais uma pessoa for controladora, mais provável é que ela seja incomodada por preocupações que produzem muita ansiedade. Interessante que Jesus deu a orientação para não andarmos ansiosos ou preocupados em excesso na vida. Ele disse assim: não andem ansiosos quanto à sua vida, pelo que irão comer ou beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que vestirão. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Vejam as aves do céu, disse ele, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e seu Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Disse mais Jesus: veja os lírios do campo como crescem e não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá vocês muito mais, homens de pouca fé.
E Jesus disse, então, não andem, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas seu Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam delas. Busquem primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, né, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não fiquem preocupados pelo dia de amanhã, completou ele, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse longo relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando você sente, quando você vai se defrontar com alguma coisa que é importante, você se sente impotente, na verdade, né? É importante, você é impotente diante da situação, aceite a sua impotência, não se deprecie por causa disso e siga adiante se ocupando com outras coisas que sejam boas para a sua vida. Michael Douglas é professor e diretor do Laboratório de Transtorno da Ansiedade do Departamento de Psicologia da Universidade de Concórdia, no Canadá, e na técnica dele para o tratamento de transtorno de ansiedade existem fatores a serem trabalhados. Primeiro, reconhecer a intolerância para com a incerteza. Segundo, reavaliar a utilidade da preocupação. Serve para quê, né? Terceiro, treinamento de solução de problemas, definindo o problema, criando metas para enfrentá-los, pensando nas alternativas e tomada de decisão e prática de soluções. Quarto, exposição com imagens do que produz ansiedade. Por exemplo, pessoas ansiosas geralmente usam muito aquele raciocínio do tipo assim, e se isso? E se o avião cair? E se eu não passar na prova? E se o motorista do ônibus dormir? Preocupações inúteis travam a vida da pessoa. Se você compreende que a sua preocupação com alguma coisa é inútil, não permita que esse tipo de preocupação te prenda, por exemplo, ao não alimentá-la, questioná-la e enfrentá-la. Pessoas muito ansiosas e tímidas podem melhorar a sua timidez ao mudarem o foco da atenção de si mesmo para o ambiente ou para a pessoa que está ali com ela. Escute o que a pessoa está dizendo e não o que você está sentindo. Outro passo é observar os seus pensamentos, ou seja, pensar no que você pensa e detectar os pensamentos não saudáveis e não seguir o que eles dizem. Também dê passos concretos no enfrentamento do medo. Por exemplo, se você tem medo de sair sozinha ou sozinho, vá até certo ponto do trajeto e depois volte, mesmo não tendo ido até o local desejado. Insista nessa prática e depois de alguns dias avance onde você conseguiu ir antes. Isso pode descondicionar seu medo e assim conseguir enfrentar a sua ansiedade. Não faça isso só se usar medicamentos tranquilizantes e enfrente a seco. Uma meta-análise, que é um estudo de pesquisas científicas já feitas, mostrou que a ansiedade em jovens tem aumentado há anos e é difícil definir uma causa específica para isso. E um dos fatores contribuintes que os cientistas observam é a diminuição da conexão social estável. Muitos que sofrem com ansiedade excessiva pensam que se preocupar é um jeito de resolver o problema. O Dr. Robert Leary, diretor do Instituto Americano de Terapia Cognitiva em Nova York e professor de psicologia do Weill Cornell Medical College, ele disse que as estratégias que não funcionam para evitar a ansiedade social incluem procurar por incertezas, ordenar parar de pensar em algo, tentar coletar o máximo de informação possível, evitar situações que causam ansiedade, evitar o uso de álcool e outras drogas, a preparação em excesso, ficar remoendo o passado, não aceitar que temos pensamentos esquisitos. E ele diz que aceitar um pensamento indesejado e, na realidade, é uma maneira de controlar a preocupação. Hábitos que ajudam a lidar com a preocupação podem ser, primeiro, identificar a preocupação que é produtiva e a que é improdutiva. Segundo, aceitar a realidade e se comprometer a mudar. Terceiro, desafiar o pensamento olhando para o que no fundo produz a ameaça.
Quarto, chegar a um acordo com o fracasso. Quinto, usar as emoções em vez de se preocupar com elas. Algumas pessoas pensam que precisam ter que parar de se preocupar e se estressam por se preocupar com a preocupação. Muitas crianças se tornam muito preocupadas porque seus pais também são muito preocupados, muito ansiosos, superprotetores, que enfatizam a vergonha e não elogiam o filho quando ele consegue vencer algo difícil para aquela criança. Muitos adultos ansiosos tiveram problemas de apego na infância. Uma pessoa estabelece um apego quando, em situações de insegurança, busca contato com a figura que determina qual a melhor forma dela ser protegida. Pode ser a mãe, o pai, um irmão mais velho ou outra pessoa importante para ela. Existe o apego seguro e o inseguro. Crianças que não experimentaram segurança, seja por negligência, abusos e falta de proteção, têm propensão a desenvolverem apegos inseguros, se tornando evitantes, ou seja, com dificuldade de formar relações afetivas próximas ou ansiosas que exigem muito contato e cuidado. As pessoas muito preocupadas podem ser ajudadas ao entenderem que certas preocupações têm uma certa lógica. Assim, elas podem não ficar se atacando ou se depreciando por terem algumas preocupações. O importante, como eu já comentei, é fazer uma diferença entre as preocupações e pensamentos úteis dos inúteis. Pensar no que você pensa melhora a autoconsciência, o que, por sua vez, auxilia no combate à ansiedade excessiva. O problema é que boa parte das pessoas não faz isso, não pensa no que pensa e vive no automático. Mas quem quer melhorar sua ansiedade excessiva deve avaliar seus pensamentos, ver o que tem de positivo e de negativo. Pensando no que você pensa, ajuda a perceber que você pode ter pensamentos distorcidos, como a tendência de pensar em catástrofes, achar que estão todos contra a sua pessoa, entre outros tipos de distorção de pensamento. Pessoas muito preocupadas têm necessidade exagerada de controlar resultados, já que ligam o fracasso ao valor de quem elas são. Em outras palavras, você pode ficar com exagero de preocupação se vincula seu valor pessoal a tudo que acontece na sua vida. Um fracasso não quer dizer que você não é uma pessoa de valor. Seu valor como pessoa não pode estar no que você faz, no que tem materialmente falando e nem no que as pessoas dizem de você. Seu valor é baseado no que Deus pensa da sua pessoa. E o que Ele pensa? Nosso valor como seres humanos é tão grande diante de Deus que Ele decidiu morrer em nosso lugar para termos vida eterna. Parece mesmo verdade que 90% das coisas com as quais nos preocupamos não acontecem. Ao pensar que algo dará errado, procure todos os motivos que levem a isso e procure reverter e prevenir. Observe que a preocupação se associa à superstição. O que é superstição? É uma crença baseada na ideia de que determinadas atitudes, números ou palavras trazem azar ou sorte. Pode ser pessoal, religiosa ou cultural esse tipo de superstição. Um hábito que pode piorar a ansiedade é a tendência da pessoa preocupada em querer resolver qualquer problema imediatamente. Mas é importante esperar, observar, dar 2 passos para trás e olhar a situação de maneira mais objetiva, em vez de ficar ansioso para resolver logo. Pessoas ansiosas tendem a exagerar na avaliação do risco porque tentam evitar que coisas ruins aconteçam. Infelizmente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não tem como prevenir tudo. Então, pode aliviar a nossa ansiedade, aceitar a realidade, fazer o melhor do que depende de nós e crer que Deus está cuidando de nós e aceitar quando surgir um problema fora do nosso controle, crendo que Deus não nos abandonou e que está permitindo aquilo com algum propósito. Daí, a pergunta muda de "por que comigo?" para
O que posso aprender com isso? O objetivo do trabalho para lidar melhor com a ansiedade e a preocupação não é se desgastar para eliminar a preocupação, acabar com pensamentos intrusivos e sentimentos desagradáveis, mas sim evitar gastar muito tempo com isso, com prejuízo do seu funcionamento. Interessante que o salmista diz assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, 50. Em momentos inevitáveis de angústia, o salmista aprendeu que as Escrituras o consolaram. Pessoas saudáveis mentalmente não são as que não experimentam angústia, tristeza ou medo, mas as que, ao sentirem isso, não se apavoram, não fazem besteira. Sua ansiedade pode diminuir quando você se tratar melhor em vez de se atacar ou depreciar por qualquer coisa não perfeita que aconteceu em si mesmo ou na sua vida. Se você é muito crítico consigo, então pense o seguinte: será que eu seria crítico assim com outra pessoa? Então, por que não usar de misericórdia consigo mesmo? Tem muita coisa para pensar do que eu falei, não é mesmo? Talvez seja até bom você assistir novamente esses 2 episódios sobre a ansiedade excessiva, anotar algumas ideias e praticá-la no dia a dia para diminuir as preocupações excessivas, aceitar a realidade, parar de se cobrar e ter a ansiedade reduzida. Bom, até breve, se Deus quiser.